Na minha experiência, o anjo do Senhor me levava até o céu. E lá, ele me mostrava o Josuézinho, né? Me mostrava o Josuézinho brincando lá no céu, brincando com os anjos e outras crianças. E o anjo do Senhor falava assim para mim: tá vendo, Josué? Hoje, a salvação dele depende dos pais dele. Aí eu falei: como assim? Aí ele falou assim: o Josué precisa ser ensinado, ele precisa que o pai e a mãe ensinem o caminho que ele deve andar, o caminho do Senhor, o caminho estreito, o caminho da salvação. Hoje ele depende que os pais ensinem isso para ele poder chegar aqui. Ele precisa aprender agora, criança, com o ensinamento dos pais, para que quando ele venha crescer, e se caso ele se desviar, a culpa e perder a salvação, a culpa não será dos pais, pois os pais ensinaram. A culpa será dele, pois ele já sabia o caminho, ele já sabia a verdade e ele se desviou a si mesmo e perdeu essa salvação. Aí ele falou: esse é um exemplo que eu estou te dando de uma criança para ser salva. Ela precisa conhecer a palavra de Deus. Ela precisa, desde pequenininho, os pais precisam ensinar o caminho da salvação. E a partir do momento que eles crescerem, se desviarem, não será culpa dos pais, e sim deles, pois eles sabiam a verdade, o caminho, pois foram ensinados. Aí eu disse amém, e ele falou assim: a sua salvação depende de você. Não espere pelo seu esposo, não espere por um parente seu para você ir para a igreja, para você buscar o Senhor, para você ir orar. Não espere, pois a sua salvação é individual. Ele não depende do seu marido, ele não depende da sua mãe, ela depende de você. A sua salvação depende de você. O Senhor tem um plano de salvação para a sua vida. O Senhor tem um plano de salvação para a igreja. O Senhor tem um plano de salvação para todos que vivem na terra. Pois a terra não é a morada de vocês. É só onde vocês estão passando um tempo. A casa de vocês, o lugar eterno onde o Senhor quer que vocês vivam para a eternidade, para sempre, é junto com Ele no céu. Aí, naquele momento, Ele me levou até as casas, né? Não só as casas do povo da igreja, né? Shalom, outras casas, né? E aí ele falou: tá vendo essas casas? Tá vendo esse lugar lindo que é o céu? Esse lugar o Senhor preparou para vocês. O inferno o Senhor não fez para vocês. O inferno não foi feito para o povo do Senhor. O inferno foi feito para Lúcifer e os demônios. A estratégia de Satanás e seus demônios é levar você para o inferno, pois ele não pode mais ir para o céu, então ele não quer que você também entre lá. Então, corra atrás da sua salvação. O caminho é estreito, é apertado, é doloroso. O Senhor não lhe chamou para o fácil. Não vai ser fácil para você conquistar a sua salvação. Mas você sabe o caminho, você sabe o que fazer para chegar no céu, para ter a sua casa no céu. Então, corra atrás da sua salvação. A sua salvação é algo mais precioso, é algo que você tem que almejar, querer ter a sua vida eterna do lado do Senhor, no céu, na sua casa, a sua morada eterna, no céu. Então, corra atrás da sua salvação. A sua salvação só depende de você. E essa foi a minha experiência, né? Que o Senhor me mostrou sobre a salvação. A minha experiência, né? O Senhor falou para mim, o anjo do Senhor, né? Que me levou no céu.
Aí ele disse assim: o que eu vou falar para você, eu vou dar um exemplo. É só um exemplo. Ele falou: é só um exemplo. Quando você está jogando videogame, qualquer jogo que você jogar, tem as fases, não é? E para você passar de fase, você precisa encarar o chefão, não é verdade? Aí você passa para a segunda fase, você encara o chefão da segunda fase, passa para a terceira fase, né? Para poder você ganhar, ter recompensa e ganhar isso e aquilo, você precisa passar as fases, precisa passar do chefão. O que eu quero falar com isso, o anjo falou? Que assim o Senhor quer fazer com a igreja. Ele quer que a gente passe de fase, que cada fase que a gente vá seja uma conquista nova, né? Que a gente vença o chefão, que é o inimigo, e passe de fase, vá para uma fase mais difícil, né? Mas que seja uma fase nova, que sejam coisas novas que o Senhor quer derramar na igreja. Aí eu perguntei do anjo, né? Mas tem algo impedindo para a gente passar de fase? E o anjo falou bem assim: tem o retrocesso. Eu falei: como assim, né? Não entendi. Ele falou bem assim: o Senhor não mudou. O que ele falou, tudo que ele falou logo no começo, que vocês começaram a entrar, logo que vocês começaram a entrar na doutrina sobre as vaidades, tudo que ele falou, ele não, isso não mudou. Quando ele falou que era para vocês, que as mulheres tinham que deixar de usar maquiagem, que as mulheres não podiam usar calça jeans, que as mulheres não podiam usar blusa decotada, que as mulheres não podiam cortar ou pintar ou alisar o cabelo, que as mulheres não podiam tirar a sobrancelha, que as mulheres não podiam pintar a unha, que os homens não podiam usar bermuda, que os homens não podiam usar blusa de regata, que vocês têm que dormir com roupas decentes. E tudo isso que o Senhor mostrou, tudo isso que o Senhor revelou sobre a doutrina do corpo, não mudou. Mas tem muita gente que retrocedeu e continua fazendo isso, voltou a fazer isso. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não pense que você vindo para a igreja com roupa de doutrina, estando em casa com seu shortinho, com sua roupinha curta, ou com sua maquiagem, ou pintando a unha. O Senhor não está vendo, o Senhor está vendo. Você só esconde do povo da igreja, você só esconde dos apóstolos, mas do Senhor você não esconde. O Senhor vê tudo. O Senhor tem um grande plano para essa igreja. O Senhor quer que a gente passe de fase, que a igreja passe dessa fase. O Senhor tem grandes coisas para fazer. Então, Ele quer que a gente passe de fase, mas Ele quer que a gente não olhe para trás, olhe, olhe para frente, continue com a sã doutrina do corpo, para Ele poder revelar as outras coisas para nós. E Ele falou assim: a igreja Shalom é o lugar que o Senhor escolheu, é a igreja que o Senhor escolheu para derramar essa unção, é a igreja que o Senhor escolheu para fazer a diferença na terra. Então, o que continue perseverando na doutrina do corpo, na doutrina que o Senhor revelou no começo, deixando as vaidades, para você passar de fase, para vocês passarem de fase, para vocês passarem o chefão e passarem para outra fase. Nessa outra fase o Senhor vai fazer outras coisas, mas para isso vocês têm que vencer essa fase aqui. Você quer ver como tá a guerra? Aí ele me levou, né, até a guerra e ele me mostrou
E me mostrou muitos anjos, né, guerreando, muitos anjos de guerra, guerreando com aqueles demônios. E eu vi poucos guerreiros. E o anjo do Senhor começou: o Senhor tem ficado triste por isso, pelos guerreiros dele tá desistindo, porque o inimigo ele tem investido muito na vida dos guerreiros e eles estão sendo muito fracos, eles estão caindo no laço do inimigo. E a gente tem que orar e perseverar pela vida dos guerreiros. Aí ele falou bem assim: hoje tem 3 guerreiros aqui, amanhã esses 3 guerreiros não vão vir, e já vão vir outros 3 guerreiros. Nunca mais o Senhor juntou todos os guerreiros como era no início. O Senhor sente falta disso, de ter todos os guerreiros aqui junto com os anjos na guerra. Sempre é 3 num dia, e no outro dia aqueles 3 que foram naquele dia falta, e já vai outros guerreiros. Nunca os guerreiros estão juntos, e já não estão mais juntos como antes. E o Senhor quer isso. O Senhor quer isso, quer que os guerreiros se levantem. Os guerreiros também precisam passar essa fase. O Senhor tem outras grandes armas, outras grandes coisas para derramar na vida dos guerreiros também, mas para isso eles precisam se levantar. E então o anjo do Senhor me tirou ali da guerra e falou assim: passe esse recado para a igreja, passe esse recado para os guerreiros, passe esse recado para todos que puderem ouvir. O Senhor tem grandes coisas para vocês, grandes coisas para esse ministério. Seja forte e vença essa batalha, vença essa guerra e passe essa fase para você ganhar para você conquistar novas coisas, novos dons, novas armaduras, novas armas. Você precisa vencer essa primeira fase. E foi esse recado que o Senhor queria que eu passasse para a igreja. Que eu não... A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar essa experiência, com uma palavra. Quero começar o comentário com uma palavra que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, Você viu aí, ela contando sobre as crianças, que nós somos responsáveis por cuidar, nós somos responsáveis de ensinar, de mostrar, de mostrar o caminho para os nossos filhos. Amém, amados irmãos? E você viu, como proceder, irmãos? Porque hoje em dia, é difícil, irmãos? Hoje em dia as crianças já são criadas já com a cara no celular, já são criadas, com televisão, Então, amados irmãos, tem pessoas hoje que não saem de casa porque a criança não pode ficar longe da TV, não pode ficar longe da Netflix, não pode ficar longe de jogo, sabe, irmãos? E estão cada vez mais presas, As nações estão ficando cada vez mais presas pelos demônios, cada vez mais presas pelas garras de Satanás, amados irmãos. E você viu também, a experiência dela contando sobre as dificuldades, da caminhada. Você vê, talvez você pense: a igreja Shalom é uma super igreja, a igreja Shalom é cheia de dons. Irmãos, sim, nós oramos todas as noites pela madrugada, eu e a apóstola estamos lá todas as noites, alguns guerreiros também vão, alguns irmãos que não são arrebatados, mas que estão lá todas as noites, lá, apóstola. E você vê, irmãos, que assim como Moisés teve problemas, ali no Egito, quando saiu do Egito ali no deserto, com um povo que viu o mar vermelho se abrir, um povo que viu o maná cair do céu, um povo que viu a glória de Deus, não suportar a glória de Deus, e tantos outros milagres eles viram, e ainda assim se desviaram, ainda assim se apartaram da presença do Senhor. E hoje em dia não é diferente, apóstolo? Hoje em dia as seduções do mundo, hoje em dia a tecnologia, hoje em dia as coisas, estão, a guerra, tem se intensificado cada dia mais, e nós como seres humanos passamos por luta, apóstolo? É isso, apóstolo?
Você vê o relato bíblico dentro da Bíblia Sagrada, que quanto mais Deus abençoava, né, fazia sinais e prodígios ali no meio de Israel, mais Israel se esquivava da presença do Senhor. E hoje não é diferente, nós somos uma igreja que oramos, temos um compromisso, mas os irmãos passam por guerras, passam por lutas, oscilam, né? E eu vejo assim a misericórdia de Deus, que eles têm sobrevivido exatamente porque nós estamos ali orando, perseverando constantemente, né? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Então, assim, é uma experiência muito de relevância, né, que a irmã teve, porque realmente a gente estamos vivendo os últimos dias da igreja, nós precisamos ser vigilantes. Muitas coisas o Senhor vai cobrar dos pais na questão da criação dos seus filhos, né, aquilo que eles vierem padecer ou passar, né, muitas coisas têm reflexo da falta de controle, da falta de equilíbrio, da falta de autoridade dos pais na criação dos filhos, conforme a Bíblia ensina, né, a Bíblia é muito clara. O livro de Provérbios ensina a criança o caminho que tem que andar para que quando ela cresça não se desvie dele, né? Então, uma experiência muito linda, por si só já tem Deus falado e explicado. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então, eu espero que essa experiência tenha edificado a sua vida, né? São 2 experiências e que a gente possa estar cada vez mais vigilante, né? E atento, né? À nossa salvação, à salvação daquelas pessoas que amamos, né, queridos? Porque não é fácil, a caminhada cristã não é fácil. Nós estamos de pé pela misericórdia do Senhor, né, irmãos? Orar toda noite, pela madrugada não é fácil. Não é fácil você manter um grupo de pessoas em nome de Jesus, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, apóstolo? Sim, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências da tua filha, que o Senhor continue abençoando ela, que o Senhor continue abençoando também cada irmão e irmã que chegou até aqui esse momento de oração. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos, meu Pai, que os dias são maus, mas o Senhor, a tua misericórdia se renova a cada manhã e o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos protegido. Pai, que a tua graça continue, Senhor, sendo manifesta em nossas vidas, que os teus dons continuem sendo manifestos, Senhor, que ainda assim, Senhor, se levante uma geração santa, uma geração que ora, que busca, que clama, Senhor, e que é modelo em tudo. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco com a vitória.